Olá, boa tarde! Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Vamos falar hoje sobre luxo, que tal? O que é luxo? Vai ter um evento de luxo que vai ser um luxo em Gramado. Depois a gente vai contar os detalhes para vocês. E claro que as pessoas todas envolvidas, os heads, as cabeças do evento estão aqui, porque tudo passa por aqui, né? Em termos de arquitetura, de design, de lifestyle, de arte. E falando de arte, eu estou com a artista multimídia Liana Tim aqui ao meu lado. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Teremos muitos assuntos contigo hoje, né? Alguns. Porque a parte do multimídia é muito séria. Ela faz muitas coisas e a gente vai contar algumas delas, uma parte desse talento multimídia da Liana Tim, que eu conheço há muito tempo, essa pessoa, né? Te acompanho, assim, a tua trajetória, eu acho muito bacana. Tenho muito orgulho das Lianas Tims que a gente tem aqui ao nosso redor, graças a Deus. Ao lado dela, Marcelo Tovo, editor da revista One and Only e também um dos realizadores do Fórum Luxo de Gramado, que a gente vai falar com ele depois, né, Marcelo? Com certeza. Muito boa tarde, muito obrigada. É um luxo também ter vocês aqui. Ai, que beleza, a gente está numa rasgação de seda aqui. Ao lado dele, um cara que é especializado no assunto, Paulo Chieli. Ele também é um dos realizadores do Fórum de Luxo de Gramado e consultor da PRC, Consultoria de Luxo. E a gente vai, claro, perguntar, né, Paulo? Tu vai ter que nos explicar de novo, tu já explicaste aqui o que é luxo, mas a gente continua querendo conversar contigo sobre esse assunto, porque parece que a cada dia ele muda, né? Tem novas facetas, novas formas de enfocar o assunto, né? Com certeza, é um assunto que está muito em moda e vai estar sendo muito explorado e a gente vai dar mais detalhes hoje aqui. Ai, muito bem. Ao lado dele, meu próprio sócio do Estúdio Prestes, César Prestes, uma pessoa que eu conheço também há um certo tempo, não é? E quando a gente fala de César Prestes, a gente lembra de quê? De arte, né, Liana Tim? Certamente. A gente lembra de arte. E o César está envolvido nesse evento de luxo lá em Gramado com a parte da arte, não é, César Prestes? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. E a Galeria da Vila está parceira do fórum, né, com uma grande mostra de arte brasileira. Então vai ser muito bacana estar participando desse evento. Daqui a pouco a gente vai contar tudo para você que nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, também pelo Facebook ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou fazer o Watch Party, você poderá assistir pelo meu Facebook, mas neste momento já está disponível pelo Facebook da RDC TV, uma live que você nos acompanha o tempo todo, aonde estiver. E a gente está também nas outras plataformas, YouTube, Twitter, não tem como não nos encontrar, não é? Muito bem, mas como a gente também encontra tudo que nos interessa, esteja onde estiver, Johnny Thompson, arquiteto, que já esteve aqui nessa poltrona, não exatamente, mas poltronas atrás, me substituindo aqui no programa. Ele está neste momento radicado em Lisboa, e ele tem feito umas participações, um luxo aqui no programa a gente ter Lisboa também aqui em Porto Alegre. Nós vamos ver agora um vídeo que ele mandou pra gente sobre lugares incríveis de Lisboa que a gente vai viajar com ele. Isso também é luxo. Assista agora comigo o vídeo. Vamos lá? Boa tarde para você que está assistindo ao programa Arquitetura e Design na RDC TV, canal 24 ou 524 da NET, apresentado pela querida Eleone Prestes. Eu sou o arquiteto Johnny Thompson, direto de Lisboa, para mais uma participação especial e falar tudo sobre arquitetura e design na capital portuguesa. E hoje, essa participação, nós vamos falar sobre museus aqui em Belém, que, por causa do programa, tiveram que ter prédios novos. Ambos eram em prédios já antigos. Um deles é o Museu Nacional dos Coches, que era no antigo palácio aqui em Belém e precisou de um novo edifício. E o outro é o MAAT, que também
era só composto por uma parte onde era a central Tejo, que fornecia eletricidade para a cidade, e precisou de uma nova intervenção arquitetônica que foi inaugurada em 2016. Nós vamos começar então falando sobre o Museu dos Coches, que foi projetado por MMBB Arquitetos e Paulo Mendes da Rocha, já é uma parceria consagrada, e Gordon Architects, aqui de Lisboa. Então, nós vamos começar mostrando o Museu Nacional dos Coches, que, como eu disse anteriormente, foi projetado por MMBB mais Paulo Mendes da Rocha e Bach Gordon Arquitetos. Essa arquitetura, ela é essencialmente modernista e tem muito do brutalismo paulista, como a gente pode ver. São pilares de concreto com o passeio livre e um grande retângulo de concreto que é sustentado por estes pilares, que são os salões das exposições dos coches e dos carros antigos de Portugal. Embaixo, além do passeio livre, existem alguns volumes onde se encontram o auditório, as cafeterias, a loja, com todo o programa de um museu. No outro lado existe um bloco de vidro que é onde se acessa aos pavilhões superiores. Toda essa parte do Museu Nacional dos Coches, ela está interligada com a recepção, que é o segundo bloco, por esta passarela. E aqui vocês estão vendo um pilar muito típico de Paulo Mendes da Rocha, que suporta toda a outra caixa de concreto que é a recepção do Museu Nacional do Coche. Concreto aparente, vão livre, tipicamente de Paulo Mendes da Rocha. Uma maravilha no meio do bairro Belém, em Lisboa. Agora mostrando um pouco mais do volume da recepção. Esse volume, por sua vez, também tem a sua passarela, que é essa que vocês estão vendo, que leva diretamente para o outro lado da Avenida da Índia e da Avenida Brasília, que nos levam para o outro lado do bairro, lá na beira do Tejo, onde fica o MAT, que é onde estamos nos direcionando neste exato momento. Aqui da passarela a gente já consegue ver a sinalização que nos levam para o MAT. Também podemos perceber aqui de cima o outro lado do Museu do Coche, onde tem as escadas de incêndio que eles, os arquitetos, fizeram propositadamente destacadas do bloco de concreto, que são os pavilhões de exposição do Museu Nacional dos Coches. Olha que detalhe interessante do prédio. E mais uma vez, os pilares que sustentam esse grande bloco de concreto. Arquitetura MMBB, Paulo Mendes da Rocha e Bach Gordon Arquitetos. E aqui estão as duas avenidas que eu falei, e agora nós vamos nos direcionar para o MAT. Então, aqui começa a segunda parte do programa de hoje, a visitação ao Museu de Arte e Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, o MAT. O que é o MAT? Primeiramente, a parte antiga dele era a Central Tejo. Era a usina elétrica onde eles forneciam toda a luz para Lisboa por décadas. Então, esta primeira parte já é inaugurada há muitos anos e eles têm todo o acervo de como era gerada a eletricidade nas épocas no passado de Lisboa. Esta empresa de eletricidade quis fazer um grande investimento
numa arquitetura contemporânea, e a arquiteta britânica Amanda Levetti foi convidada para projetar o novo Maat, que é o que nós vamos mostrar a seguir. Não existe melhor maneira de explicar o conceito projetual do novo Maat do que começar pelo sítio. Aqui tem a ponte 25 de abril, que liga Lisboa a Almada, e o Tejo. E aqui é a beira do rio revitalizada. E este prédio de tijolos à vista é o antigo Maat, que faz parte do museu também. Aqui era a Central Tejo, que fornecia a eletricidade para Lisboa, como eu mencionei anteriormente. Hoje ainda é um museu onde mostra toda a equipagem, os equipamentos e como que a luz era fornecida por décadas a Lisboa. E lá no fundo a gente já consegue perceber a intervenção da arquiteta Amanda Levetti, aquela ponta do novo prédio do Maat, que foi projetado e ficou pronto em 2016. Agora, bem mais perto do novo prédio do Maat, ele começa a se revelar. Depois da parte antiga, vem a parte nova. A arquiteta Amanda Levetti disse na sua inauguração: se por acaso as pessoas passarem por aqui e não perceberem o museu, eu vou me sentir lisonjeada. Mas ela, em certa parte, não tinha razão, porque não tem como não notar essa onda que avança Tejo adentro. É uma das arquiteturas mais fascinantes que eu já vi. É o novo prédio do Maat aqui em Lisboa. Parece uma onda. E essa onda, essa abertura é onde se entra nessa escadaria, onde as pessoas aproveitam para ficar olhando o Maat. Ela quis fazer a menor intervenção possível, enquanto arquiteta, para não ofuscar a paisagem e muito menos o prédio antigo da Central Tejo. E uma outra intervenção surpreendente é o material da fachada, que são azulejos, acredite se quiser, de 60 por 60, que foram milimetricamente expostos para relembrar que Lisboa, sim, é uma cidade de azulejos. É uma maravilha da arquitetura mundial. O Maat, aqui em Lisboa. Chegando mais perto da entrada, a gente consegue ver a intenção da arquiteta. Também resolvendo o programa museu, que a luz não pode entrar. Então, ela fez com que esta abertura fosse mínima, para não haver intervenção da luz nos pavilhões que começam a partir dessa entrada. Nós temos a bilheteria na entrada, a loja, o café, e logo após tem o salão oval. E lá dentro tem mais 3 salões. O principal, uma sala para workshop, porque o Maat ele também tem esse objetivo, que é de discutir a arte, a tecnologia e a arquitetura. Então aqui a entrada do Maat, uma maravilha, e eles colocam, além de tudo, porque a arquitetura é uma manifestação das sensações humanas, eles colocam o som de água para nós realmente nos sentirmos na beira do rio. Impressionante. Agora um pouco mais perto da entrada, a gente consegue ver
todo o círculo que ela fez, que a arquiteta Amanda Levetti fez, para fazer a entrada do MAT. Aqui nós temos a loja, como eu falei, a recepção, e mais lá para trás já tem o salão oval. E lá, mais uma vez, o Tejo. E o pôr do sol. Porque não é só em Porto Alegre que tem um pôr do sol maravilhoso. Aqui em Lisboa também. E quando você pensa que a experiência acabou, não. A Amanda Levetti, arquiteta britânica que projetou o MAT, também, para fazer com que ele não se sobressaísse da paisagem, ela fez com que a sua cobertura, como vocês podem ver lá no fundo aquelas pessoas, também tivesse acesso, fazendo com que o MAT fosse também uma plataforma para se admirar o Tejo. E é para lá que nós vamos agora. Já estou em cima do MAT, aqui na plataforma de observação, vocês podem ver. Realmente, ela conseguiu o objetivo, que era fazer com que o museu não se sobressaísse à paisagem. Então, todas as pessoas que vêm aqui conseguem apreciar o Tejo desta forma, como vocês estão vendo. Uma loucura de tão maravilhoso. Este é o MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, aqui em Lisboa. E para sair dele, você não precisa ir pelo mesmo trajeto onde a gente veio. Existe uma ponte que liga direto a plataforma, que é o teto do MAT, também atravessando a Avenida da Índia e a Avenida Brasília. Vai dar direto dentro do bairro de Alcântara ou Belém, que um é do lado do outro. Não deixem de visitar o MAT. É uma arquitetura que emociona. Mais uma vez eu digo tchau, obrigado por assistir, obrigado pela participação e até o próximo programa direto de Lisboa. Eu sou o arquiteto Johnny Thompson e você assistiu a minha participação especial no programa Arquitetura e Design na RDC TV. Não é uma delícia a gente poder viajar assim? Vocês viram como venta? Imagina as margens do Rio Tejo, né? Tava aquele barulhinho que vocês estavam ouvindo. É do vento, gente. É a vida. A vida como ela é. E que maravilha, né? O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. E a autora, a Levetti, ela é britânica. E a gente tem um nome... imagina, com esse nome, Amanda Levetti, será que seria uma portuguesa, uma espanhola? Não, ela é uma britânica. E ela fez esse projeto desse museu que as pessoas estão fotografando e postando muito. Se vocês olharem o Instagram de quem gosta de arquitetura e quem andou por lá, vai ter uma foto na frente do MAT. É certo. Muito bem, vamos ao intervalo comercial e a gente volta depois para falar com a Liana Tim. 2 minutinhos, estamos de volta. Voltamos com arquitetura e design para falar agora sobre arte, sobre design, sobre arquitetura de interiores, sobre música, sobre literatura, enfim. Nós vamos falar com a Liana Tim, que está aqui ao meu lado. Já havia apresentado essa artista multimídia e arquiteta e ela vai contar a vida dela aqui para a gente, porque não sei nem por onde começar a pegar tantas facetas dessa tua criatividade. Pois é, isso aí é um ponto de interrogação para as pessoas, mas eu sempre digo que o núcleo do meu fazer é a criatividade, né? É a criação, é a vontade de externar o pensamento e as emoções. E aí, de vez em quando, eu vou buscando uma linguagem, outra, e expressando o meu mundo interior para ir ao encontro das pessoas. Então, comecei me formando em arquitetura, trabalhei bastante em arquitetura. Sempre... Assim que nos conhecemos, né? Exatamente, exatamente. Em paralelo, sempre as artes visuais.
o trabalho com a poesia e atualmente, ou seja, há 10 anos atrás, com o teatro, né, um projeto que a gente tem no Teatro São Pedro, e há 5 anos com música. Mais ou menos é o resumo daquilo que eu faço atualmente. Pouca coisa, né? Assim, eu só expresso a criatividade de todas as formas, plataformas, né, disponíveis. Mas neste momento tu estás com o que no ar? Neste momento eu estou fazendo um livro que nós vamos lançar na França, um grupo, sobre Olhar Estrangeiro França. Porque agora em agosto eu estou indo para uma vila renascentista no interior da França fazer um show. Uau. Um show de música brasileira. E aí vai um grupo de pessoas junto comigo e nós, cada uma dessas pessoas vai colocar o seu modo de ver a França, Paris ou os arredores. Tem trabalho assim de pensamento sobre vinho, tem uns que gostam mais da questão da arte, outros que se interessam mais pelo turismo. Vai ser um livro bem interessante que nós vamos lançar lá. Muito bem. E quem está e o que está no ar neste momento é uma exposição lá na Galeria Gravura, né? Isso. Da Clara Pechansky, e tu também participa. Sim, sim. Eu dei um auxílio para Clarita, que eu chamo de Clarita, minha grande amiga, e também escrevi o livro e fiz a parte do design também do livro e editei como editora, que eu tenho a minha Território das Artes. Também. Claro, básico, muito bem. Mas a Clarita, vai vir aqui na sexta-feira para a gente conversar sobre a exposição. A gente tem fotos dos trabalhos da Liana, vamos colocar no ar. Pois então, a gente estava aqui no intervalo, em off, né, falando sobre o nosso maravilhoso Cais do Porto. Né? Isto aí foi um trabalho que eu fiz em 2003, quando a gente trabalhou com uma, sei lá, assim, quase com uma tentativa de fazer com que as pessoas se dessem conta de que esse Cais do Porto está tão desativado, né? E a gente criou um movimento, eu quero este Porto Alegre. Foi numa casa-cor com a Marina Nessi. Eu lembro. Isso foi aí uma coisa muito... Foi aí no Cais, foi incrível. É. E até hoje nós estamos querendo que esse porto seja alegre e nada acontece, Todos né? Nós. Todos nós, né, Marcelo? Todos nós. A gente lamentava no intervalo, né, a dificuldade que é de avançar esse projeto. Exatamente. A gente tem um cartão de visita e não está utilizando esse cartão de visita, né? Um cartão postal que a gente tem. Exatamente. Nessa época aí tinham restaurantes e lugares incríveis para a gente usufruir. Foi um luxo aquela casa-cor, Paulo, que foi incrível. Tinham 60, agora aí já é um outro trabalho, uma instalação que eu fiz no Pão dos Pobres, 400 metros quadrados, tinha 12 ambientes, eu reuni arquitetura e artes visuais e ganhei até um prêmio do Sebrae, na época, fazendo essa instalação. Foi muito interessante porque eu trouxe a nossa herança portuguesa da arquitetura e fiz um encaminhamento dentro dos ambientes, e aí era uma biblioteca, onde se passava ali vários momentos e tinha, inclusive, um sebo que se instalou nessa biblioteca mostrando os livros históricos efêmero. E tal. Maravilhoso. Foi muito interessante. Muito interessante. Nesse prédio do Pão dos Pobres já ocorreu também uma casa-cor. Sim, foi essa casa-cor que eu fiz com essa instalação. Tu estava no pavimento superior? Estava no pavimento superior. Eu lembro. Que tinha uma leve inclinação, lembra? Sim. À medida que ia subindo. Exato. Uma questão foi planejado isso na arquitetura, né? Aqui é o ambiente onde aconteceu toda a parte da programação cultural. A gente conseguiu colocar um piano. Muito bem. Muito bem. Exatamente. Foi um momento muito interessante de trabalho. Era interessante, curioso, parece que a gente estava num outro lugar. Né? Era uma... Reuniu, assim, a minha formação de arquiteta com o meu olhar de arte, sabe? E também com a questão cultural. E foi uma efervescência. Aqui, César, era a Galeria de Arte. Então, a gente trabalhou com madeira... madeira antiga e tal, né? Eu acho importante nessas mostras, né, como Casa Cor, a participação da arte, né? A arte ter essa aproximação com os projetos de arquitetura. Eu acho que é muito bom. Então foi um espaço Isso assim, foi 2004. 2004. Tentando lembrar, mas muito interessante. E tu fizeste toda a questão da ambientação também. Toda. Eu trabalhei com a planta. As paredes com cores. Isso, fiz todo o conversando com as obras. Isso,
Certo. Foi um momento muito Porque bom. a paleta cromática nos teus trabalhos bidimensionais também é interessante, né? Sim, E enfim, e até a técnica, as formas, e tu trabalha com várias técnicas. Sim, né? sim, eu trabalho com técnicas mistas, eu utilizo muito a parte do computador, né? Sim. Alguém Aqui, me disse outro dia que não se fala mais técnica mista, mas enfim. Não, a gente fala. A gente fala, aqui, né? o que é técnica mista? É quando a gente reúne Mistura, né? vários tipos, né? Claro que na parte da arte digital, a gente pode dizer que a gente trabalha com a impressão e com os recursos que a gente tem da tecnologia. Mas o making off tem técnica mista. Mas mesmo a digital, tu pode fazer uma interferência pessoal nela, Totalmente. vira mista, né? Vira mista. Mas tu ias falar uma coisa que eu te Isso aqui foi uma marcenaria histórica que eu fiz também nesse ambiente. E aí tem toda a ferramenta do marceneiro, como é que ele trabalha a marcenaria. Ai, que maravilha. Exato. Aí é uma exposição no Marx, que foi, eu acho que 2006, Revelações do Olhar, que teve também um livro que foi também lançado na França. Tu tens uma conexão com a França, Acho que graças sim, eu a acho Deus. que sim. Eu acho que quando eu era guria, o meu maior desejo era pintar as margens do Sena. Romântico, né? Maravilha. Hoje em dia ninguém faria isso. Muito romântico. Mas era romântico na época. Olha só. E é interessante que tu trabalhaste graficamente o espaço também, né? Sim. Tu trabalha de várias formas. Aqui tem uma instalação que eu fiz em Canoas, me deram uma casa de Canoas que aconteceu em 2013 a 2014. A casa toda foi entregue e 6 meses eu estive lá dentro. Aqui era mais ou menos um tipo de um armarinho. Ali era um armazém de secos e molhados que tinha acontecido na casa anteriormente. E aí a gente fez uma revitalização dessa casa e trabalhamos também com a parte de experiências cênicas multimídia e eu fiz uma interferência urbana no leito da rua. Foi uma dificuldade para conseguir, mas com a persistência a gente conseguiu fazer. Não, maravilhoso, incrível. Eu acho que daqui um pouco... Não, apareceu. Aí o Iguatemi, Isso né? aí, o Iguatemi. O shopping. Exatamente, uma interferência também muito interessante, de 2014. Acho que é segundo andar esse piso, segundo né? andar, Ficou um ano também dentro do Iguatemi, as 4 estações, 6 meses com verão e outono, depois, então, inverno e primavera. Eu acho que a gente tem as outras estações de imagem, se eu não me engano. Eu acho que sim. Esse trabalho foi assim muito, muito bom, porque dentro de um espaço comercial a gente conseguiu introduzir a arte e ele foi muito bem aceito. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque ia num ambiente que todo mundo enxergava. Exato. E numa escala também não tinha como não ver. Não tinha como não ver. Não tinha como não ser tocada pela imagem. E aí eu tive uma experiência também interessante, porque eu comecei a separar alguns elementos e trabalhar com apliques dentro da obra, e isso me rendeu assim muitas outras alternativas dentro do campo da expressão. Sim, tu estava quase saindo para o tridimensional, né? Sim. Saí, né? A bem da verdade. A bem da verdade estava no tridimensional. Muito bem, a gente pode mudar a imagem, a gente deve ter outras coisas. Eram vários e-mails com imagem da Liana. Não, é porque assim a gente pode meio que... Eu fiquei encantada com a quantidade de registros também, porque às vezes a pessoa Isso aqui é uma exposição ali no Centro Cultural Érico Veríssimo. Olha que lindo. Que foi um trabalho bem interessante, que se chamou Ateliê Incessante. Vocês estão vendo, guris, que eu estou dando uma pauta para vocês de mão beijada, Olha aí, né? Viu? Bom, Depois me agradeçam em off. Olha E é interessante que as tuas montagens todas têm um olhar de instalação também, não é tão só mostra, todas elas né? são instalações. Isso é bacana. É um pouco o olhar do arquiteto que consegue dominar o espaço. Né? Exatamente. Então essas lâminas assim transparentes, elas davam uma certa curiosidade, um certo... Ai, que lindo. Movimentava o ambiente, né? E aí eu ia comentar uma coisa pessoal, assim, eu tenho uma obra da Liana Tin enorme, ela deve ter, sei lá, quase 2 metros de altura, não sei, e ela tem uma tela na frente, assim, né? Um elemento. E eu adoro aquilo, César sabe. E eu ia comentar isso, que essa questão de tu seres arquiteta te dá uma desenvoltura para lidar com o material, com o espaço, com a apresentação da obra, que os artistas que são só artistas
talvez tivesse uma outra forma de fazer. Essa exposição aqui, ela é muito importante para mim. Ela aconteceu em 2016 na Pinacoteca do Margues, Espaço Nobre, eu ocupei toda ela e eu fiz uma homenagem aos meus grandes artistas holandeses. Eu comecei a ver, eu não sabia, comecei assim, vem cá, Bosch, Escher, Mondrian, Rembrandt, Van Gogh e assim vai. Todos eram holandeses. Aí eu digo, conhecidos. Eu preciso fazer uma exposição em reverência a eles. Eu preciso declarar isso. E o uso Preciso declarar esse amor aí. Eu preciso declarar esse amor. E eu depois fui a Amsterdã. O uso da luz que eles fazem, né? É uma coisa muito coisa de louco. E aí eu fui a Holanda e, gente, que emoção. Que coisa maravilhosa. O Rijksmuseum, né? O Rijksmuseum de Amsterdã. Meu Deus. Então foi assim um dos momentos mais felizes da minha vida. Linda Bom, a gente está vendo também. uma parede, uma instalação, né, com alguns elementos usando, adoro quando uso o espaço vertical, eu adoro isso. Sim, são simplesmente molduras, uma né? Alusão quadros que não estão com as telas. Uma moldura, um né? bastidor na tela. Fora da tela. A moldura procurando a sua tela. Né? Eu trabalhei muito com a parte da antropofagia cultural brasileira, né? Da gente comer todas as influências e conseguir, de certa forma, transmutar isso para uma certa brasilidade. Dar de volta com uma certa brasilidade. Sim, muito sim, bem. sim. Lindo. Olha que Muito interessante. lindo, muito lindo. E a gente precisa, de certa forma, e aí, quando o arquiteto estava falando sobre Portugal, eu tive uma grande lição quando eu fui a Portugal. Eles enaltecem o seu lugar de vida. Eles não falam mal, como nós aqui, porque eles veem que realmente tem coisas importantes e as coisas que não são positivas, vamos deixar de lado. É verdade. Vamos procurar Vamos focar no positivo. Focar no positivo, tem muito que gente. aprender. Tá? Isso é um luxo de conduta. Olha só, ela já vai falar sobre isso aí, mas eu preciso comentar que estão entrando mensagens pelo Facebook. A Rosana Spritzer está dizendo, belíssimo trabalho da Liana. E Mariana Prestes está dizendo, como disse César Prestes, uma bela montagem, linda exposição, enfim. Então a gente está sendo assistido pelo pessoal que está curtindo no Facebook, seja onde estiver, que não precisa estar num lugar fixo, né, com a televisão ligada, e a gente pode acompanhar as pessoas. Que maravilha. Podemos continuar viajando nas tuas imagens, certo, então. Certo. Não, aqui eu trouxe a minha produção poética. Eu tenho 15 livros individuais, cada livro é de 1 ano, tá? E isso aí é uma das coisas mais importantes assim dentro da minha produção. Acho que a palavra, ela nos deixa muito vulnerável. A palavra todo mundo entende, né? Claro. E as emoções passam pela palavra de uma maneira muito incrível. E aqui entra o meu projeto de música, que eu intitulei Bossa Jazz e Companhia. Como surgiu isso, Liana? Assim, como é que foi essa vontade de cantar? Tive um desejo muito grande de cantar, porque desde pequena minha mãe tocava piano, a minha babá cantava e eu sempre fui muito ligada à música. E aí eu pensei assim, que loucura, não posso fazer isso, as pessoas vão dizer, tá louca? Aí eu pensei assim, não, eu preciso ir ao encontro do meu desejo. E aí eu disse assim, seja o que for, eu vou fazer isso. Claro. E eu tenho sido muito feliz com isso. Faz 5 anos que eu tenho feito shows e tenho trabalhado também sobre a história da música brasileira, revitalizado algumas coisas que as pessoas se esqueceram ou não valorizam, e é muito interessante. Dia 22 eu estou fazendo um show que se chama Nada Menos que Donato e Veloso, e eu trago histórias também, curiosidades sobre a vida deles, mostrando assim vamos dizer, a produção deles dentro da história do Brasil. Eu acho que é mais do que importante hoje a gente mostrar isto, não é? E você estava comentando isso, né, de resgatar a nossa música e trazer uma nova versão, um novo estilo, Exato. um novo jeito, até pessoal de cantar. Exatamente. Né? É tão bonito isso. É isso que eu tenho feito. Muito bem. Isso aqui é também Que linda essa foto, hein? uma foto de uma experiência cênica multimídia que eu arrisquei num piano ali, porque eu tenho 7 anos de piano quando pequena. Aí agora a coisa ficou meio enferrujada, mas eu dei uma estudadinha. Multitalento. Aí dizendo meus poemas e tal. Isso aí. Olha que bacana. A obra ao fundo, sim, obviamente, certamente. né? Um cenário virtual, né, que eu tenho feito muito no Freud os Escritores. Trabalho com um cenário virtual isso é ótimo também.
Já dá um efeito espetáculos. de luz, né? Impressionante. Já tem um ponto aqui de é o meu partida. grupo do Freud, as duas diretoras lá atrás e as minhas colegas na frente. Janaína Pelizon, Lenira Fleck, Carlota Albuquerque e Graça Nunes. Certo. Trabalhamos há 10 anos aqui um dos cenários. Olha que incrível. Maravilha. Não é lindo? Maravilhoso. Maravilhoso. O cenário já é uma obra, Sim, né? Fica muito bonito. Muito bonito. Estamos todos boquiabertos aqui, assistindo, não é, meninos? Verdade, são joias raras aqui que nós temos, né? A gente tem o luxo aqui, não precisa ir muito longe, né? Ela personifica. Ela personifica o novo luxo. Exatamente o que ela faz é mostrar as experiências dela, como ela disse que ela foi atrás do desejo. Ela é a própria leitura dos desejos, que é o slogan da revista One. O trabalho dela é uma leitura dos desejos. Né? E eu tenho muita honra de ter feito uma exposição com o César Prestes na galeria dele, maravilhosa, que foi muito boa, né? Foi linda aquela exposição. Eu apresentei muita pintura ali naquela época. E agradeço na Ramiro. a oportunidade. Foi muito interessante. Era César Prestes Arte, com 2 T's. Até hoje, quando eu quero xingá-lo, eu falo César Prestes Arte com 2 T's. Sabe que é coisa séria. Sabe que não está nada bem. Não está nada bem. Muito bem. A gente precisa ir no intervalo comercial, dar uma respiradinha e a gente volta para falar desse fórum de luxo em Gramado, que Gramado a Serra já é um luxo, né, gente? Vamos conversar um pouco mais sobre isso? 2 minutinhos eu estou de volta. Fica aí. Voltamos para falar sobre o Fórum de Luxo em Gramado. Marcelo Tovo, conta tudo pra gente, que eu estou muito curiosa. Já fizeste um Fórum de Luxo em Porto Alegre, né? Sim. É a 2ª edição e ele é latino-americano, como é que é isso? Bom, Leone, é o 2º Fórum Sul-Americano do Negócio de Luxo, né? Pode parecer pretensioso, mas a intenção é nobre e muito pragmática. Então, a gente realizou ano passado, exatamente 14 de maio, estamos completando um ano. Um ano agora. Realizamos no Teatro Bourbon Country, numa segunda-feira. Tivemos a graça de lotar o teatro numa segunda-feira. Eu me lembro. E o evento realmente obteve sucesso, né? Reconhecimento do público, da imprensa, o que nos envaideceu, mas, obviamente, o desafio aumenta, né? E aí veio o convite da Prefeitura de Gramado, através do querido prefeito João Alfredo Bertolucci, Fedoca, do secretário de Indústria e Comércio, Paulinho Volk, do secretário de Turismo, José Carlos, enfim, de todos os secretários, já faço questão de frisar. Gramado, né? Inteira normalmente que é esse cara lá. A gestão pública é muito criticada, né? O político não ajuda esse tipo de iniciativa, mas a gente quer deixar aqui registrado que somos muito gratos pelo auxílio e pela força que eles têm nos dado, né? Então a gente foi convidado para levar o fórum para lá, estivemos lá eu e o Paulo, várias reuniões. Enfim, montamos uma equipe maior ainda do que o do ano passado e estamos agora realizando dias 24 e 25, na Expo Gramado, o Fórum One Luxo Gramado, o 2º Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo. Certo, a gente está vendo um trio aí que a gente conhece, está faltando um aqui no estúdio. Exatamente, o João Lucena, que está lá na Labuta hoje, tocando os outros trabalhos. Alguém tem que trabalhar, né, aquela frase. Trabalhar. Esse é um registro do evento que se realizou no Bourbon Country, né? Sim. E que foi muita alegria. Então, agora a gente realiza dias 24 e 25 na Expo Gramado e, concomitante, em paralelo, nós vamos ter a primeira mostra Arte One, na Vila Bert, em parceria com a família Bert, do Chris Bert, enfim. Estamos lá, foi um convite mútuo, né? E uma ideia que também nasceu na cabeça do nosso curador, coincidente está aqui hoje, o César Prestes, que a gente tem muita alegria de ter ele ao nosso lado. Aí o Paulo também palestrando, né? O Paulo Kelly, meu sócio, o maior responsável por esse fórum, né? Porque o Paulo, na minha opinião, é um dos maiores especialistas sobre o mercado de luxo no Brasil. E quando a gente fala em luxo, Liana... E ele é nosso. Ele é nosso. O Paulo é um patrimônio nosso. Antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer uma coisa muito importante. O que a gente trata no fórum não tem nada a ver com o luxo da ostentação, do supérfluo. Muito pelo contrário. A gente trata das experiências que a gente chama de experiências vivenciais transformadoras. São todas aquelas práticas de modelos de gestão, ferramentas e negócio que aplicam essas experiências no seu ambiente de negócio. Isso serve tanto para o pequeno, para o médio empresário, aquele empreendedor que está querendo se encontrar, né?
parar de falar só em crise e encontrar soluções. Então a gente traz esses modelos que deram certo, né, de marcas milenares, centenárias, que continuam fazendo sucesso até hoje, que atravessam esses momentos de crise com maior facilidade. Não que não sofram com isso, claro que sofrem, mas existem técnicas, né, e uma maneira de se trabalhar que consiga passar por essas crises, vamos dizer assim. Certo. Muito bem. Paulo, essa questão do luxo, como o Marcelo estava falando, não é só a questão da ostentação, né? Isso, exatamente. E nesse fórum vocês colocam de uma forma até pragmática, né? As experiências com marcas tidas como marcas de luxo, para que outros empresários, outros profissionais se inspirem e consigam alavancar o seu próprio negócio, né? Exato, exato. Eu acho assim, Eliane, a nossa bandeira que nós estamos levantando aqui é exatamente mostrar para as pessoas que o luxo, assim como é criado na França, na Itália, pode ser criado aqui. Grandes artistas, como nós temos aqui, também nasceram na França. Não é porque estão na França que são mais famosos ou são melhores que os artistas que estão aqui. O luxo pode nascer em qualquer lugar do mundo, isso já está provado. Adorei essa frase. Exatamente. E assim, a nossa bandeira é exatamente essa, mostrar para as pessoas que com as técnicas corretas, nós podemos daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, vender luxo para o mundo inteiro. E nós já estamos fazendo isso. Né? Muitas empresas aqui já vendem luxo para o mundo inteiro. Podemos citar algumas para estimular as pessoas? Nós temos assim indústrias de calçados, nós temos indústrias de roupas, nós temos artesãos que vendem produtos em Nova York, nas lojas, design, joias também. Nós temos uma expositora que estará conosco no fórum, que é a CLM Negócio Fabris, que tem a Fabris, que trabalha com luxo sustentável, um couro que ela tem um design maravilhoso, é reconhecida hoje no mundo afora. Couro de peixe, então novas técnicas. Exato. Então nós já trouxemos designers franceses para cá que fizeram bolsas da Chanel, da Hermès, da Cartier, já levamos eles para visitar aqui as redondezas e eles ficaram assim surpresos com o nível tecnológico que existe aqui e com a facilidade de trabalhar com as pessoas, né? Então com a capacidade, isso é muito bacana. Então... Maravilhoso. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas a gente precisa fazer mais um intervalo comercial rapidinho e já voltamos. Até já. Essa é a revista One and Only, como vocês podem ver. As cores, inclusive, combinam com o design gráfico novo do programa. E essa capa foi feita pelo Hans Donner, que vai estar no evento lá em Gramado, gente. Então, entre os palestrantes, teremos Hans Donner. Mas agora o Paulo Chielli, que é consultor de luxo, ele vai explicar um pouco mais para a gente o que vai ocorrer lá e quais são os outros palestrantes que a gente pode esperar encontrar em Gramado. Então, Eliane, a gente já reuniu um grupo de especialistas, cada um é um time, né? Cada um na sua área, para falar um pouquinho da criação dos produtos, do marketing, como é que se faz o marketing de luxo, como é que se faz o atendimento de excelência, um pouco também voltado para a hotelaria e gastronomia, afinal de contas, Gramado tem muitas empresas que se interessam pelo assunto. Vamos falar da antropologia do luxo. A Alessandra Loras, que foi ex-consuleza da França no Brasil durante muito tempo, vai estar aqui conosco, vai falar então sobre o papel da mulher no luxo, vai falar sobre etiqueta corporativa, etiqueta social. Quer dizer, é uma coleção de pessoas, um grupo de pessoas, cada um na sua área, que vai trazer todo esse conhecimento para que as pessoas no dia seguinte possam aplicar no seu negócio. Não, maravilhoso, expertise todo é um luxo realmente, né? De essa é a ideia. Poder compartilhar com as pessoas esse tipo de coisa, acho muito generoso também. Amanhã vai ter uma coletiva de imprensa sobre isso lá em Gramado. Amanhã acontece uma coletiva de imprensa no Hotel da Ara, faço questão de frisar, o hotel super parceiro, lindo hotel que fica na entrada da Expo Gramado, muito próximo onde vai se realizar o evento. Certo. Ali amanhã acontece a coletiva de imprensa para toda a região, falando, justamente mostrando quem virá, né, as novidades, todas. Amanhã a gente fala para a imprensa. Então estamos dando um spoiler, adoro. Estão todos antes aqui, mas amanhã vocês podem assistir de novo se quiserem no Facebook também, que está lá a nossa entrevista. Mas a gente tem que falar de arte, né, César Prestes? Vamos mostrar umas obras de arte que estarão lá na exposição. Como é o nome da exposição? Aonde que ela estará? A exposição é Art One, é uma coletiva de arte brasileira, né, gerando todo um acervo que a Vila Berti tem. Na Galeria da Vila, na Vila Berti. Na Vila Berti, que essa está sendo obra é do Bianca fórum. Santini, a primeira que passou rapidinho. Bianca Santini, a Bianca já por esteve ela. aqui no nosso cenário. Ivaldo Granato, um grande artista que recentemente faleceu, um paulista, vai estar com essa obra também, né? Outra Bianca Santini, que é um nanquim, uma outra desenho fase, né? de galhos. Então a ideia é que o participante do fórum, Brito Velho, pintura, o participante tem essa proximidade com a arte gaúcha, né? Que realmente tem muito gaúcho, Cícero Dias, que é um grande também brasileiro.
oportunizar esse pessoal todo que vai chegar a Gramado para esse encontro, de confraternizar com a arte brasileira. Então, é uma parceria muito boa que a Vila está fazendo com a One Only e com o Fórum. A exposição é Art One, César? Art One, que eu acho que até a revista vai adotar essa mostra para os futuros fóruns, né? Primeira edição, segunda edição, que ótimo. Que é uma sacada fantástica. Eu acho que a revista tem no DNA já a Exatamente. cultura, e a capa da revista sempre foi um artista escolhido pelos editores. Exato. Então a gente está apenas... Olha, Eleutério Neto, que é um curitibano, que ele resgata madeiras que encontra embaixo d'água e recupera, limpa e faz todo um trabalho de... O outro universo é possível. É uma madeira o nome dessa tombada série. que foi metalizada pelo Eleutério Neto. Nosso Stockinger, que esse ano completa 100 anos, vai estar presente também. Ele completaria 100 anos, tem muitas homenagens, inclusive no Margas, para ele. Muito bem. Enfim, eu acho que é um momento bem especial. Esse é um baiano, é Ilê Jesus, isso é uma pintura. Impressionante a pintura desse menino. É uma pintura, Maravilhoso, Leandro, olha que incrível. Ele tem uma capacidade assim, né? de fazer um Hiperrealista. E o nosso grande maestro Iberê Camargo vai estar presente também. Então a gente vai estar com esse time aí dando a bênção ao fórum. Vamos ter a Andrea Leibauer, que é uma No fotógrafa. Borghetti. A Andrea, já Andrea tem Leibauer foto da vai- Andrea, não não A sei se Andréia tem vai fazer imagem. vai fazer Vamos ver que imagens mais a gente tem. uma mostra meio instalação, que vai ser muito bacana, porque eu quero que tu explique um pouquinho a técnica dela, que é bárbara. Exato. É uma fotografia, né, macro. Ela fotografa gotas d'água, ela traz esse apelo da conscientização do uso da água através das gotas. Inclusive, ela foi premiada na Bienal de Firenze com esse trabalho na Itália. Esse que a gente viu antes é o Irilei Jesus, tá, gente? Não é ela ainda. Não é ela. Não, É. Então, ela, Mas que bacana ela isso. capta imagens dentro de uma gota d'água. Então, são milhões de fotografias para você conseguir, naquele momento certo, captar uma imagem dentro de uma gota Um d'água. equipamento incrível, Um equipamento né, incrível, Liana? então são Deve obras ser inéditas, uma coisa de louco. são únicas, assim, são centenas de tentativas. É uma exposição que está circulando e ela é bem didática, assim, que mostra justamente assim, o movimento em que acontece, né, o pingo dentro do... Eu sempre enfim. digo que o fotógrafo, às vezes, tem que ter muita paciência, né? É. Porque ele é um observador, assim, do instante, né? De uma fração de segundo, É. né? Vai ser surpreendente, Passou a aquela mostra dela fração vai de ser segundo e muito perdeu a bonita, imagem. realmente. E até porque... Essa é Mariana Prestes, ó, Olha puxando, só. vai estar com seus pássaros, né? Muito bem. Eu acho que essa menina... pode repetir o nome dela? Andrea Leibauer. Andrea Leibauer, com essa técnica, e vendo, por exemplo, a técnica da Mariana, do Irley, um Iberê, tem uma diversidade para de todo trabalhos. mundo. Isso é muito De rico, ações, né? né? É muito bacana. rico isso. Maria Bacana. Tomazelli. Maria Tomazelli. Eu adoro a obra da Tomazelli. Rubens Gershman também, Gershman. que é outro grande brasileiro. O time está maravilhoso, hein? A gente tinha que se puxar, né? certeza. Nelson Wilbert também. Com O essas... Wilber. Importante colocar, né, César, dia 23 a gente faz o coquetel de abertura da mostra na Vila Berti para expositores. São mais de 16 expositores que vão estar conosco na Expo Gramado. Olha, Para a imprensa, para influências, escolhemos um time de 15 influências aí, selecionadas pela nossa querida Laura Schimmer, né, junto com as meninas da Galerie de Gramado. Gramado também. E então vamos ter um público muito qualificado, muito heterogêneo, que isso também enriquece. isso é bom, né, menino? Isso é muito bacana. Eu acho interessante isso. Essa conexão entre diversos públicos com vários interesses que o luxo consegue agregar. Vários Porque interesses, são faixas são mais etárias. de- Eu são acho mais que de- todos podem se enriquecer com a participação, né, de um de outro. Exato. Tu sabe, Eleone, que a gente renovou com 100% dos patrocinadores do evento passado, renovaram 100%. Agregamos mais. Maravilhoso. As entidades também parceiras, todas estão conosco de novo. Polo da Moda, Sebrae, Olha, CDL, Sebrae, muito bom. Sim. enfim, uma infinidade de eventos também CDL, Federação comungando. CDL deve estar também. O pessoal Sim. compreendeu o tema, né? Realmente qual é a proposta do evento, que é um evento didático, essencialmente. Mas eu quero encerrar este programa com a frase do Paulo sobre o que é luxo, assim, brevemente. Porque eu adorei aquela, já guardei aqui, que o luxo pode nascer em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Eu tomo sempre, eu gosto muito da frase da Coco Chanel, que ela falou assim,
O luxo é uma necessidade que começa quando a necessidade termina. Então, a partir daí, a partir do momento que você supriu a sua necessidade básica, tudo é luxo. Né? Então, a gente vive num mundo de luxo e às vezes não se dá conta. Maravilhoso. Né? Vocês ouviram um barulhinho, a gravata do Paulo, ele é chiquérrimo, veio de gravata, que está pegando o microfone, mas está tudo certo. Luxo é assim, também é vida real. Muito bem. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Posso falar das inscrições? Pode, claro, deve, então, rapidinho. Quem quiser pode. se inscrever, entre no One Luxo, One com 2 N's, oneluxo.com.br, e lá tem o link das inscrições, vai direto para a plataforma do RU e é só garantir, tanto dia 24 e dia 25. Certo. Muito obrigada, estaremos todos lá. Espero que vocês tenham se motivado, porque o evento vai ser incrível, num lugar maravilhoso, com arte, com experiência. O que mais que precisa, né? Realmente é um sucesso já antes de ser realizado. Obrigada de novo pela participação de vocês. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Amanhã tem mais Arquitetura e Design. E agora, fique com o Le Folk TV. Beijo, até amanhã.